Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, até que enfim, notícias boas pra gente aqui comentar sobre o nosso timão, nosso clube do coração, tá? Sport da Sorte consegue eliminar para trabalhar no Brasil, vamos falar muito sobre isso. Com isso, o Corinthians volta às suas negociações que estavam paradas no mercado da bola e Gabriel Paulista está perto de ser jogador do Corinthians, tá? O Corinthians tem conversas avançadas com o jogador, informações que chegaram para mim nesta tarde de hoje. Vou falar tudo para vocês aqui agora. Peço humildemente para você deixar o seu like, tá, fiel? Totalmente gratuito, não vai pagar nada por isso. Se você não deixar, tudo bem, espero um dia conseguir ganhar sua confiança, tá? Tanto para deixar o like, tanto para se inscrever, vir fazer parte desta família, deste canal aqui, que eu faço vídeo com muito amor e carinho para vocês. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do timão. Já vamos começar com o Sport da Sorte, né? Porque, cara, o Corinthians conseguiu hoje, nessa tarde, receber uma das melhores informações que poderia se receber, que é a Sport da Sorte conseguir eliminar. Porque se o Corinthians tivesse que passar por um processo, tô falando devagarzinho, tá, porque minha garganta tá ruim, cara. Se eu tossir aqui, vocês não reparam não, tá? O Corinthians fazer todo um processamento de novo para conseguir fechar com outra casa de aposta ou com outra patrocinadora que seja, isso levaria muito tempo e o Corinthians tem compromissos para se resolver agora. Um desses compromissos, desculpa, fiel, é, por exemplo, o Memphis, que a Sport da Sorte paga 90% do jogador. O Corinthians está não só com o Memphis, mas o Corinthians está com a folha salarial dos atletas atrasadas. E a Sport da Sorte, ela é responsável por pagar 90% do salário do Memphis, que é 3 milhões de reais. É o maior salário do Brasil, tá, fiel? O Corinthians não tem condições de pagar o Memphis. E o salário está atrasado. Então esses jogadores da Europa, eles não sabem o que é salário atrasado, eles não entendem isso. Não é que no Brasil que é normal atrasar a folha uma semana, já no Corinthians, na gestão dos corruptos, né? O Corinthians já chegou atrás da sua folha salarial mais de um mês, cara. Então, isso chega de forma, vamos dizer assim, assusta o jogador quando ele chega lá no seu dia de pagamento e o seu dinheiro não está lá. Eles não estão acostumados com esse tipo de coisa. Com a volta da Sport da Sorte, o Corinthians não vai só regularizar sua folha salarial, como vai retomar as suas negociações do mercado da bola que estavam paralisadas. Se coloquem no lugar do Fabinho Soldado, no lugar do Augusto Melo. Cara, você tem um dinheiro que você pode contar com a Sport da Sorte no mês tal. E aí o Corinthians não poderia mais fazer compromissos sabendo se ela não ia conseguir a sua regulamentação, porque ela estava impedida de injetar dinheiro no Corinthians ou em qualquer clube do Brasil, porque ela não estava regulamentada. Com a liminar que ela conseguiu, ótimo, agora o Corinthians pode retomar as suas negociações no mercado da bola, tá? Inclusive, a negociação com o Pogba volta a ganhar vida, porque existia uma negociação entre Corinthians, Sport da Sorte e o meio atacante Pogba, tá, fiel? Então o Corinthians também pode retomar as negociações com o meio campista. E para o Corinthians, não só isso, mas a Sport da Sorte tem sido uma patrocinadora que tem ajudado o Corinthians muito com pagamentos em dia. Não, o Corinthians não tem dor de cabeça de recebimento com a patrocinadora. Então, para o Corinthians, foi a melhor notícia que poderia acontecer, foi essa liminar que ela conseguiu. Fiel, temos que ter a consciência que liminar não é uma decisão definitiva, tá? Ela pode cair a qualquer momento, mas não deixa de ser uma grande vitória da Sport da Sorte, tá? Porque é a justiça dizendo para ela que ela tem a permissão de trabalhar, pelo menos provisoriamente, tá? Mas isso o corpo jurídico da empresa já está trabalhando para conseguir aí trabalhar nacionalmente pelo menos o ano de 2025 inteiro. Aí 2026 é outra briga, é outra história, tá? Mas ela já move aí o seu corpo jurídico para conseguir a regulamentação de forma definitiva pelo ano inteiro, e isso é muito importante para o Corinthians. Muda tudo na questão das negociações, tá, fiel? Corinthians que tinha negociações paralisadas com o Pogba, como já disse, Luciana Costa, que tem interesse de vir para o Corinthians com a volta da Sport da Sorte, em outras palavras, com a volta do dinheiro sendo injetado no Corinthians, o Corinthians tem totais condições, repito, totais condições agora de fazer uma proposta para o Cincinnati, para liberar o jogador de vez.
para o jogador vir em definitivo para o Corinthians é a volta do dinheiro, é a volta da patrocinadora Master, fiel. E isso é de grande importância para nós corintianos, tá? Então, Esporte da Sorte regulamentada para trabalhar no Corinthians e no Brasil, pelo menos por enquanto, até essa liminar durar, e vamos torcer para durar o maior tempo possível, tá? E agora eu quero trazer algumas informações importantes para vocês aqui, como, por exemplo, a negociação com Gabriel Paulista, e depois eu vou retomar aqui um pouquinho sobre o Pogba para falar para vocês aqui no final do vídeo. Combinado, fiel? As negociações com Gabriel Paulista, eu trouxe informações hoje mais cedo que seria difícil o Corinthians contratar, porque o jogador ele segue machucado e tem contrato com o Besiktas até 2027. Porém, tem uma informação errada nessa história, tá? Que é a informação do André Hernan. Eu só repassei a informação dele. Por exemplo, o Gabriel Paulista, ele não vai ficar até a metade do ano parado por conta da sua contusão. Ele já volta em fevereiro. Então, a partir de fevereiro, ele já está apto a jogar futebol novamente. E o Corinthians vai tentar o empréstimo do jogador, sim. Inclusive, o Corinthians já tem conversas avançadas com o zagueiro que tem o desejo de voltar ao Brasil. E o Corinthians pode sim conseguir um empréstimo junto com o Besiktas aí para ter Gabriel Paulista no elenco, tá? Então, Gabriel Paulista realmente pode ser a primeira contratação do ano de 2025 o Corinthians. Eu não sei se é o melhor perfil, porque ele tem 34 anos, André Ramalho também não é novinho, e a gente ficaria com dois zagueiros veteranos, né? Dois zagueiros experientes, mas porém veteranos aí na zaga do Corinthians. Eu preferi um zagueiro mais jovem, mas é o Corinthians repondo uma peça necessária, porque também 34 anos não é o fim do mundo, né, fiel? E o jogador também é um jogador que está atuando, é um jogador que está em boa forma física, é um jogador bastante experiência, um jogador que tem passagens como Arsenal, Valência, Atlético de Madrid, passou por grandes clubes da Europa, então é um jogador que chega só para somar. E Gabriel Paulista sim está com conversas avançadas com o Corinthians para se tornar jogador em 2025. Novamente, não estou cravando o atleta aqui, tá, fiel? Estou dizendo que há conversas avançadas e há um desejo do jogador vir jogar no Brasil. Com a volta da Esporte da Sorte, meu amigo, muda tudo. O Corinthians tem condições de oferecer um bom salário, tem condição de fazer uma boa proposta de empréstimo aí para o Besiktas, tá? Então agora tudo vai depender de como vai desenrolar e se o Besiktas vai aceitar a proposta de empréstimo do Corinthians ou não, combinado? Mais negociações avançadas, conversas avançadas e Gabriel Paulista pode sim se tornar o novo zagueiro do Corinthians, certo, fiel? O que eu quero trazer para vocês aqui sobre o Pogba é o seguinte, ele é um jogador midiático que a Esporte da Sorte concordou em ajudar o Corinthians a pagar. Ponto final. Há negociações entre Corinthians e Pogba, tanto pelos indícios que aconteceu, que a gente viu por tudo que aconteceu, com postagens com árvore de Natal, com o símbolo aí das Olimpíadas da França, com o diretor financeiro do Corinthians, junto com o Memphis, em uma chamada de vídeo com o Pogba, com as insinuações do Luva de Pedreiro aí, falando com o Pogba por telefone, que ele disse que estaria vindo para o Brasil em 2025. Então há muitos indícios que o Corinthians o contrataria. E fora isso, há sim uma negociação, aí é informação, aí não é indícios, aí não há sinais. É informação que o Corinthians estava em negociações com o Pogba e que o Memphis teria dado as melhores referências do Corinthians para o jogador, que o jogador estaria animado a vir jogar no Brasil. E a Esporte da Sorte seria, vamos dizer assim, não a principal, porque tem investidores envolvidos, mas uma peça fundamental na ajuda do pagamento salarial do Pogba. Tanto é que a Fatal Model disse que pagaria o jogador inteiro sozinho, por um espaço na camisa do Corinthians, que foi, o primeiro não foi da Esporte da Sorte. Ela disse, olha, você tem uma patrocinadora aqui, não precisa contar com ela, eu vou te ajudar a contratar o jogador. Então, a Esporte da Sorte ela é fundamental nessa contratação do Pogba. Então é lógico que essa negociação volta a ganhar vida. É lógico que essa negociação com o jogador volta ativo, que estava paralisado, volta a continuar, porque agora ela conseguiu essa liminar para atuar no Brasil, não só no Corinthians, mas em todos os times, tá, fiel? Então agora é só a gente aguardar as principais novidades. Só que contratações agora vão aparecer.
O que antes não estava sendo possível, vocês podem aguardar que agora vai pintar contratações no Corinthians, porque é a Master, fiel. A Master é a principal e a nossa principal patrocinadora Master voltou, graças a Deus. Vai Corinthians, que agora sim o Corinthians pode voltar a reforçar o seu elenco, que não precisa de muito, tá? Não precisa de muito. O Corinthians vem de 9 vitórias seguidas, cara. Se o Campeonato Brasileiro tivesse mais 15 rodadas, o Corinthians podia ser até campeão brasileiro. O Corinthians estava totalmente embalado. O Corinthians precisa de algumas peças, mais peças importantes, para que a gente brigue para títulos maiores, tá? Como o zagueiro, que o Corinthians já está conversando com o Gabriel Paulista, como um atacante, como um lateral direito, na minha opinião, um esquerdo também, e um midiático, que seria um Pogba, aí um meio ofensivo pro Timão. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Desculpe, vou encerrar o vídeo aqui. Minha voz está quase falhando já. Quero agradecer demais a sua presença. Como prometido, já voltei com os 2 vídeos diários. Amanhã, a mesma coisa, teremos 2 vídeos diários novamente. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. E vai Corinthians!